Ajuda a organizar o pensamento, né, Cris? Para a gente poder também comunicar, né? Então, Sim. ali é uma grande escola também, que muitas vezes vem do texto e depois começa a trabalhar na TV, faz essa transição. Você já começou na TV, fez as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso. E aí, eu queria perguntar, antes de chegar no jornalismo opinativo, que eu acho que é uma nova era do jornalismo, falar um pouco sobre o jornalismo investigativo. Você recebeu vários prêmios, né? Aí sim é um trabalho de equipe. Aí entra produtor, entra o editor, com um trabalho muito intenso. Esses prêmios que eu recebi não foi até... Não é nem corrigindo, mas acrescentando informação. Eu, diretamente, não recebi o prêmio ESSO. Foi um trabalho de equipe. E aí, no caso, eu estava na afiliada Globo Curitiba, que pertence ao mesmo grupo da Gazeta do Povo. É um grupo grande de comunicação. Tem 2 jornais, 8 emissoras de TV e 3 emissoras de rádio e um instituto. Na época, eu era do grupo Televisão. É uma empresa à parte, funcionários à parte, que tem um contrato com a TV Globo. Todo mundo confunde. Mas a Gazeta é Globo. Vocês isso, vocês aquilo. Vocês estão fingindo... Não é nada disso. São empresas diferentes. Sei. Pegar um caso lá do Paraná. A Coca-Cola comprou a Mate Leão, que era... Nossa, mate no sul a gente sabe, né? Muito. A gente viveu o ciclo do café, o ciclo da erva mate. Então, isso está impregnado na história. Lá em Curitiba, a gente toma chá mate gelado todo dia. Isso faz parte das refeições, né? As gerações e gerações. A Coca-Cola não é a Mate Leão. Nem a Mate Leão é a Coca-Cola. São empresas diferentes, sabores diferentes, funcionários diferentes, fórmulas diferentes. Então, só para deixar isso bem claro. Mas na afiliada Globo Curitiba, eu trabalhei fazendo uma investigação que começou na TV e que se estendeu para o jornal, tamanha a profundidade do que precisou ser investigado. Foi um grupo de produtores, então começou na equipe de redação mesmo, que recebeu uma denúncia em função de uma matéria que eu tinha feito antes, sim, que eu estava investigando funcionários fantasma no gabinete de uma deputada estadual. E depois de semanas investigando com microcâmera, flagramos os funcionários fantasma em outros locais, em horário de trabalho na Assembleia, sem estar na Assembleia. A gente conseguiu finalmente, ela fugindo da gente, a gente conseguiu finalmente gravar com ela. Eu nunca esqueço a cena, ela era do PMDB na época. Todos os deputados do PMDB na sala da liderança do partido, fecharam a porta, só fiquei eu, cinegrafista. Pediram para o cinegrafista colocar a câmera no chão, ele colocou a câmera no chão ligada. Né? Sei lá o que vão fazer conosco aqui. E aí, todo tipo de ameaça ali. Tinham investigado a vida do meu pai quando ele era diretor do colégio estadual para ver se cometeu alguma irregularidade, porque o teu irmão fez não sei o quê, a tua mãe... Foram com currículo, só que não tinha nada errado, né? Sei. E eu olhei para eles e disse, a gente veio aqui para falar sobre a minha vida ou sobre os contratados no gabinete da deputada fulana de tal? Não, ela vai gravar a entrevista. Aí entrou ela, depois dessa intimidação inicial, eu fiz, sei lá, 10, 15 perguntas. O fulano de tal é funcionário do seu gabinete? O fulano de tal é empresário ou é chefe de gabinete? Ele dá expediente na Assembleia? Tudo ela respondia, nada a declarar. Nada a declarar. Nada a declarar. Aí a minha última pergunta, se a senhora não tem nada a declarar, por que me chamou aqui? Depois de 2 semanas a gente tentando uma entrevista. Enfim, colocamos no ar a entrevista na íntegra. E as ameaças isso desencadeou... Também? Não. Isso a gente só aguardou para se aquilo se configurasse em algo mais, mas no fim não foi. Era uma intimidação mesmo para dizer, estamos de olho em você, sabemos onde você mora, Sei. Quem é a sua família, tome cuidado com o que você vai perguntar. Foi um recadinho assim, né? Coisas de política, que depois eu vi. Isso foi 2010. Né, eu já estava na reportagem fazia 20 anos nessa época, eu comecei em 1990. Então, eu já tinha uma certa experiência, já tinha rodado o Rio de Janeiro, já tinha ido para o Nordeste, que é uma outra realidade completamente diferente. Lá eu cobria Maranhão e Piauí, então cobri muita coisa, crime organizado, CPI do narcotráfico. Enfim, família Sarney era a dona do conglomerado de comunicação, então era uma referência que eu tinha nos bastidores ali do que pode e que não pode ser feito, até onde eu posso ir com esses aliados aqui desse grupo político. E lá, nessa investigação especificamente, que começou na redação, começou depois desse episódio de a gente investigar o gabinete dessa deputada. Porque aí, depois que a gente desligou a câmera, ela falou a frase que desencadeou toda a investigação. Por que só eu, se todo mundo faz? E a gente não gravou esse áudio. E a gente... na entrevista ela ainda fez umas intimidações em relação ao grupo da televisão, aos donos da televisão, né? E o fulano de tal fez não sei o que no passado. Enfim, era uma coisa bem hostil, assim. Quando eu voltei para a redação e trouxe esse relato, eles disseram, vamos investigar os outros. E aí a gente começou, eram na época 54 deputados no Paraná e efetivamente tinha funcionário fantasma em praticamente todos os gabinetes.
Começamos vagarosamente, aí essa equipe de redação não podia ser ninguém que estava no vídeo, que era conhecido. Então, eles entravam na Assembleia, fizeram fontes, conseguiram chegar nos diários oficiais publicados na Assembleia, descobriram que tinha os diários secretos, que é o nome da série de reportagens investigativa, que ganhou o prêmio ESSO. E eles colocavam diários não numerados lá no meio. E normalmente o diário oficial de todas as assembleias legislativas, pelo menos na época em que a internet era menos comum e era mais no papel, eles publicavam, sei lá, 10 ou 15 exemplares e distribuíam para o governo do estado, para a Procuradoria Estadual, né, Procuradoria da República no estado e tal, os órgãos investigativos ali para dizer, todos os atos da Assembleia estão legalizados aqui. Só que tinha os diários secretos, não numerados, que eles colocavam entre o número 100 e o número 101, tinha um sem número. E era nesse que eles nomeavam os funcionários fantasma, que era esse esquemão que hoje em dia chamam de rachadinha, né? E que existe, infelizmente, em praticamente todas as assembleias legislativas e câmaras de vereadores, 5.570 municípios no país também fazem isso, que você contrata o fulano lá, que é o jardineiro do vizinho da sogra, alguém que eles acharam lá que não tem nenhuma noção de como funciona a política. O senhor aceita ser funcionário do meu gabinete? Eu não vou precisar que o senhor trabalhe. O senhor também não vai receber salário, mas o plano de saúde está garantido para sua família. Sabe? E a pessoa vai. Então, é aquela corrupção passiva. E a pessoa vai e entra. E aí, o que eles fazem? Eles ficam com o salário do funcionário. Né? Tem todo um esquema que envolve bancos. Enfim, o negócio é grande. E os diários secretos, a equipe de redação, me alonguei, mas é uma investigação que foi muito importante no Paraná. Eles descobriram, através dessa investigação, a equipe de redação, que depois se uniu a uma equipe de redação da Gazeta, montaram uma mini redação paralela, exatamente como aconteceu depois na Lava Jato, alguns anos depois, porque era tanta coisa para investigar que não dá para ficar no dia a dia se preocupando com outros assuntos jornalísticos. Então, aquela equipe pequena, e trouxe estudantes de jornalismo para ajudar, foi uma escola, assim, os Diários Secretos do Paraná, né? Ela descobriu o desvio de 200 milhões na época, 200 milhões de reais dos cofres públicos através de contratação de funcionários fantasmas em vários gabinetes e também na primeira secretaria, na segunda secretaria, na vice-presidência, na presidência, que tem os vários órgãos administrativos, né, das assembleias. E aí, quando estava tudo levantado e apurado, com microcâmera, entrevistas gravadas por produtores que não eram conhecidos, aí os repórteres entraram em cena. E eu não fui a única. Nós éramos uma equipe de 5 ou 6 repórteres e a gente fez uma série de reportagens quando estava tudo prontinho, ouvidos todos os lados, dando oportunidade para os presidente da Assembleia, vice-presidente, todo mundo falar, diretor e tal. Uns quiseram falar, outros não. A gente jogou no ar aquilo. Aí, bom, o Ministério Público teve que correr atrás, foram anos e anos de investigação, vários diretores da Assembleia presos, tiveram que fazer, eles chamavam de reenquadramento de funcionários, foram meses a fio, eles tentando contar quantos funcionários tinham.